Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num cenário que, olha, parece um verdadeiro paradoxo na gestão de saúde aqui no Brasil. Um paradoxo mesmo. Porque, por um lado, dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente nunca teve tanto acesso a dados públicos. São relatórios, bases de dados, sabe? Informação por todo lado. Uhum. Mas, por outro, parece que nunca foi tão difícil pegar todo esse volume de informação e transformar em decisões estratégicas, num plano de voo claro. Exato. O que a gente mais vê, e o material que a gente analisou descreve isso muito bem, é uma gestão que vive, assim, apagando incêndios. É a imagem perfeita. Ela reage a pressões externas, uma auditoria que surgiu, uma glosa inesperada, um corte de orçamento, e não consegue antecipar os cenários. Isso. Então, o que a gente vai tentar entender aqui é como conectar esses pontos que parecem soltos, né? A produção de um hospital, a sua estrutura, o território onde ele está e até a demografia da população, para criar uma gestão que seja baseada em evidências de verdade. E essa imagem de apagar incêndios é perfeita. O material que a gente olhou mostra que o problema não é a falta de informação. O problema é que ela está completamente fragmentada. Certo. É como tem as peças de um quebra-cabeça, mas, cada peça está numa caixa diferente, numa sala diferente. Entendi. A produção assistencial é analisada por uma equipe. A estrutura, aquela cadastrada lá no CNES, né, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, já é responsabilidade de outra. E ninguém se conversa. E o perfil da população, que deveria ser o ponto de partida de tudo, raramente entra no planejamento. Nossa. Por isso, a nossa conversa vai girar em torno de algumas ideias-chave. Qual a diferença real, no dia a dia, entre essa gestão reativa e uma gestão que é, de fato, orientada por dados? Onde nascem os chamados riscos institucionais invisíveis? E o que são esses riscos? Eles vêm justamente desse divórcio entre o que uma instituição promete que vai fazer e o que ela de fato entrega. E, talvez o mais importante, por que é essencial olhar para além dos muros do hospital? Entender o território e a demografia para conseguir prever as demandas do futuro. Certo. No fundo, o nosso objetivo aqui é descobrir como transformar essa montanha de dados brutos numa leitura inteligente, sabe? Uma leitura executiva que dê segurança para o gestor tomar decisões que ele consiga defender depois. Ótimo, vamos começar por esse ciclo vicioso de apagar incêndios. O material chama isso de o desafio silencioso da gestão no SUS. E o que eu achei mais interessante é a ideia de que, na prática, os dados hoje são usados muito mais para justificar o que já aconteceu. Exato, olhar para trás. Do que para planejar o que vai acontecer. A gente olha a produção do mês só depois que o mês fecha, a gente só vai revisar a estrutura do hospital quando chega um questionamento. A analogia do quebra-cabeça que você mencionou me parece perfeita. O gestor recebe peças soltas, uma da caixa da produção, outra da estrutura, outra da financeira, e tem que tomar uma decisão sobre o quadro completo, sem nunca ter conseguido de fato montar a imagem. E essa dificuldade de montar a imagem tem raízes bem claras que o material aponta. Uma delas é a própria fragmentação das bases. Cada sistema de informação do SUS, o CIA, que cuida das internações, o CNI, dos atendimentos ambulatoriais, o próprio CNS. Cada um no seu quadrado. Exato, cada um foi criado para responder a uma pergunta específica, eles não conversam entre si de forma nativa. Então, sem um esforço ativo de integração, a visão do todo, ela simplesmente não aparece. Imagino que não seja fácil interpretar tudo isso. Esse é outro ponto, a complexidade técnica. Muitos desses relatórios não são nada intuitivos, eles exigem um conhecimento quase de especialista para serem interpretados, e isso acaba criando uma dependência de poucas pessoas na equipe e de análises manuais que, nossa, levam um tempo enorme. E tem um terceiro ponto que o material destaca que me chamou muito a atenção. É a falta de uma linguagem executiva. Assim, fundamental. Não adianta entregar para um diretor de hospital uma planilha com 50 colunas. Os dados são apresentados como números frios, isolados. Falta a tradução, sabe? A história por trás dos números que responda à pergunta que realmente importa para ele. Que é... Ok, mas por que nós produzimos dessa forma? E quais são os riscos que eu não estou vendo aqui? É como receber um relatório médico em latim. A informação está ali,
mas se você não consegue traduzir, ela é inútil. Essa analogia é excelente. É exatamente isso. E a consequência dessa falta de tradução é inevitável. Quando o dado chegar atrasado e sem legenda no processo de decisão, ele perde completamente o seu valor estratégico. E a instituição fica vulnerável. Totalmente. Aí a governança da instituição inteira fica fragilizada. Ela se torna vulnerável a qualquer surpresa, a qualquer questionamento externo. A gestão, como você disse, passa o tempo todo correndo atrás dos acontecimentos. Em vez de estar um passo à frente. Isso. É uma posição de defesa constante. Então, se a gente está preso nesse ciclo de olhar para o passado, de só reagir, qual é o primeiro lugar onde um gestor deveria procurar para tentar quebrar esse padrão? Onde está o ponto mais crítico que a maioria não enxerga? O material aponta para um lugar muito específico e que muitas vezes é negligenciado. É a relação entre a produção e a estrutura. Certo. A análise tradicional, aquela que foca só no volume, quantas internações fizemos, qual foi o faturamento bruto, era extremamente enganosa. Enganosa como? O guia até cita um exemplo de 2 hospitais com volumes de produção muito parecidos, mas com realidades, financeiras e regulatórias completamente opostas. O segredo não está no volume isolado, mas na coerência entre o que o hospital faz, a produção, e o que ele diz oficialmente que pode fazer, que é a estrutura declarada lá no CIENES. E é importante a gente reforçar isso, né? Porque para muitos o CIENES é visto só como uma burocracia, um cadastro que precisa ser preenchido. Só um formulário. Mas o que o material argumenta é que ele é, na verdade, a identidade oficial da instituição perante o sistema. É a promessa pública que o hospital faz. É ele que diz, eu tenho X leitos de UTI, tenho essa equipe de ortopedia, possuo este tomógrafo. Exatamente. O CIENES é o contrato de capacidade da instituição com o SUS. E é justamente no desalinhamento entre esse contrato e a realidade da produção que o risco nasce. Um risco silencioso que vai crescendo ali debaixo do tapete. O material detalha 2 cenários que ilustram isso de forma brilhante. Quais são eles? Bom, o primeiro cenário de risco é o de produzir acima da capacidade declarada no CNS. Ué, mas isso não é bom? À primeira vista, todo gestor olharia e diria, ótimo, somos eficientes, estamos fazendo mais com a estrutura que temos. Sim, meu primeiro pensamento foi esse. Mas do ponto de vista de um auditor, a pergunta é outra, e é bem mais incômoda. Como essa produção foi possível se vocês não têm oficialmente a estrutura correspondente registrada? Entendi. Imagina um hospital que virou referência em cirurgias complexas. A produção é alta, os resultados ótimos, só que eles nunca atualizaram o CNDS para refletir a equipe de especialistas ou os leitos que de fato utilizam. Na primeira auditoria, o gestor não vai receber um prêmio por eficiência. Ele vai receber um questionamento. Um questionamento sobre conformidade. Todo o mérito do cuidado assistencial se perde numa discussão burocrática. Espera um pouco, então você está dizendo que um hospital pode, na prática, ser penalizado por ser eficiente demais? Isso parece completamente contraintuitivo. É exatamente isso o paradoxo. Não é uma punição pela eficiência em si, mas pela falta de transparência e de conformidade. O sistema precisa de previsibilidade, entende? A discussão sai do campo da qualidade do cuidado e entra no campo da legalidade da operação. Certo, faz sentido. E qual é o segundo cenário? É o oposto, mas igualmente arriscado. Produzir abaixo da capacidade declarada. Esse é mais óbvio. Sim, é um sinal claro de ociosidade. Leitos habilitados que não são usados, equipamentos caros que operam com baixa capacidade, equipes contratadas que produzem pouco. Além de ser um desperdício de dinheiro. Exato. Além de ser um desperdício de recurso público, isso enfraquece brutalmente a posição do hospital em qualquer mesa de negociação. Como é que um gestor vai pedir mais recursos ou a revisão de um contrato se os dados mostram que ele não está nem utilizando plenamente a capacidade que já tem? Entendi. Isso é o que o torna um risco silencioso, porque ninguém percebe no dia a dia. Só aparece na hora de uma auditoria ou de negociar orçamento, quando o impacto já é concreto e difícil de reverter. Exatamente. Alinhar produção e estrutura, então, deixa de ser uma tarefa administrativa chata e se torna uma ferramenta de governança estratégica. Perfeitamente colocado. É um ato de proteção institucional. Certo. Alinhar o que você faz com o que você diz que pode fazer parece ser o primeiro passo fundamental. Mas isso ainda é um olhar para dentro, para a própria instituição. Um hospital não existe numa ilha, certo? De forma alguma.
E esse é o próximo salto de maturidade na gestão que o material propõe. Depois de arrumar a casa, é preciso abrir a janela e olhar para fora. Ok. É aqui que entra o conceito de inteligência territorial. Não basta saber o que você produz, é preciso saber para quem. De onde vêm os pacientes? Exato. Entender a origem dos seus pacientes, quais municípios mais demandam seus serviços, como funcionam os fluxos de encaminhamento na sua região. Tudo isso revela padrões. Padrões que explicam o quê, por exemplo? Padrões que explicam por que a sua emergência lota toda segunda-feira, por que há um pico de doenças respiratórias em determinada época do ano, ou porque o seu hospital se tornou dependente de uma única linha de cuidado muito específica. E ignorar esse território pode levar a erros caríssimos, imagino eu. Caríssimos e às vezes irreversíveis. O material dá um exemplo muito prático, e eu já vi isso acontecer na vida real. Lembro de um caso de um hospital que, com base na demanda interna, decidiu que precisava expandir e construir uma ala de pediatria de ponta. Um investimento enorme. Milionário. 6 meses depois da inauguração, eles perceberam que o movimento era baixíssimo. E aí, o que aconteceu? Ninguém tinha feito a lição de casa de olhar o território. O município vizinho, a apenas 20 quilômetros de distância, tinha acabado de inaugurar um hospital infantil de referência para toda a região. Ninguém conversou. Ninguém analisou o fluxo. O resultado: uma ala nova, linda e quase sempre vazia. Um desperdício de dinheiro público que uma simples análise territorial teria evitado. Essa história é assustadora. Então, a análise de território nos dá a dimensão do onde, do espaço. Mas e a dimensão do tempo? Como um gestor pode planejar, não para a demanda de hoje, mas para que vai chegar daqui a 5 ou 10 anos? É aí que entra a peça final desse quebra-cabeça: a demografia. O guia conecta de forma muito inteligente o território com a passagem do tempo. A demanda por saúde não é um evento aleatório. Não mesmo. Ela é um reflexo direto das tendências da população. E esses dados, como os do IBGE, estão disponíveis. Eles permitem antecipar cenários de longo prazo. Por exemplo, uma análise demográfica que mostra um rápido envelhecimento da população na sua área de cobertura. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta gigante. Por quê? O que isso muda na prática? Muda tudo. Uma população mais velha não significa apenas mais internações, significa um perfil de internação completamente diferente. Ah, claro. Geralmente são casos mais complexos, com múltiplas comorbidades, que exigem um tempo de permanência no hospital muito maior e um uso mais intensivo de recursos. Certo. Se o seu hospital não começar a se preparar para isso hoje, adaptando estrutura, capacitando equipes, criando programas de cuidado crônico daqui a 10 anos, ele vai ser engolido por essa demanda. E o mesmo vale para outras tendências. Da mesma forma, o crescimento populacional numa nova área da cidade vai pressionar a sua capacidade. A migração de pessoas entre municípios pode mudar os fluxos de pacientes de uma hora para outra. O material usa uma metáfora ótima para isso, que é a de dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Exato. É o que acontece quando se planeja sem olhar para a demografia. Exatamente. A demografia é o para-brisa. Ela permite que você alinhe a capacidade do seu hospital não com a demanda de ontem, mas com a pressão assistencial que está vindo no futuro. Quando você finalmente integra essas 4 visões... Produção, estrutura, território e demografia. Isso. Aí sim você tem uma visão sistêmica. Você sai do escuro e começa a tomar decisões com muito mais clareza. Ok, o quadro está completo, mas também complexo. Temos dados de produção, de estrutura, do território, projeções demográficas. Eu me coloco no lugar do gestor e penso: como não se afogar em tudo isso? É um bom ponto. O excesso de indicadores pode ser tão paralisante quanto a falta deles. O material chama isso de ruído informacional. Sim, e a solução proposta não é gerar ainda mais dados ou mais painéis, é desenvolver o que o material chama de leitura executiva. Leitura executiva. Não se trata de um relatório, mas de uma habilidade de interpretação. É a capacidade de olhar para essa montanha de informações e extrair uma narrativa clara, contextualizada, que responda às perguntas essenciais. Que seriam? O que de fato está acontecendo? Por que está acontecendo?
quais são os riscos e oportunidades que temos pela frente e quais são as nossas opções de ação. Isso muda completamente o papel do gestor, então. Ele deixa de ser um mero administrador de recursos e passa a ser quase um estrategista, um intérprete de cenários. É uma redefinição do papel. O gestor orientado por dados, como o guia descreve, não é aquela pessoa que substitui a experiência e a intuição por uma planilha. Não é um robô. Pelo contrário, é quem potencializa a experiência com evidências sólidas. E as responsabilidades dele passam a ser outras. A primeira é exatamente essa: interpretar cenários. O foco da reunião de gestão muda de o que aconteceu no mês passado para o que isso nos diz sobre o futuro. O que os dados do mês passado nos dizem sobre os próximos 6 meses. Exato. E a segunda, que me parece absolutamente crucial no contexto do SUS, é a capacidade de sustentar as decisões tecnicamente, num ambiente que é constantemente auditado ou questionado. Isso deve ser um alívio. É mais que um alívio, é uma proteção. Ter uma base de dados bem interpretada transforma a decisão. Ela deixa de ser uma escolha pessoal, quase um achismo do gestor. E passa a ser uma posição da instituição? Passa a ser uma posição organizacional fundamentada em evidências. É muito mais difícil questionar uma decisão que vem acompanhada de uma análise que mostra o porquê de ela ter sido tomada. Certo. E a terceira responsabilidade? É criar uma cultura de dados. É fazer com que a informação se torne um patrimônio da instituição, acessível e compreensível para todos, não algo trancado em poucas planilhas na sala de um analista. E a tecnologia? Onde entra nisso tudo? O material menciona a plataforma NeoSUS, por exemplo. E faz uma ressalva importante: a tecnologia é o meio, não o fim. Ferramentas como essas são aceleradores poderosos. Elas automatizam a coleta e a integração dos dados, que é a parte mais trabalhosa. Mas a ferramenta não substitui o método nem a inteligência da análise. A decisão final é humana. Sua equipe. Faz todo sentido. Então, para amarrar tudo que a gente conversou, a jornada proposta aqui é uma saída de uma gestão fragmentada que olha para cada pedaço do quebra-cabeça de forma isolada e vive reagindo a problemas. Isso. Para uma abordagem integrada e estratégica, e a chave para essa virada, como vimos, é conectar os pontos. A produção, a estrutura oficial, o território de onde vêm os pacientes e as tendências demográficas que vão moldar a demanda do futuro. Perfeito. A ideia central que o material defende é que governar com dados é simplesmente governar melhor. Não porque os dados eliminam a incerteza. O sistema de saúde sempre será complexo. Sempre. Mas porque eles reduzem drasticamente o espaço para o improviso. Eles ampliam a previsibilidade e tornam as escolhas muito mais conscientes e, acima de tudo, como já falamos, defensáveis. E isso acaba fortalecendo a instituição como um todo, não só na operação do dia a dia, mas na sua capacidade de negociação com gestores municipais, estaduais, nas pactuações de metas. Em todo o seu posicionamento estratégico dentro da rede de saúde. Exatamente. Certo. Isso nos leva à provocação final que o material deixa no ar. No contexto do SUS, onde os recursos são finitos e as necessidades são infinitas, usar dados de forma estratégica deixou de ser um diferencial ou uma vantagem competitiva. Virou uma necessidade. Tornou-se uma condição essencial para a própria sustentabilidade da instituição e, por consequência, para a qualidade do cuidado que ela oferece à população. Uma questão de sobrevivência, então. Basicamente, e a reflexão que fica e que o guia propõe que cada gestor se faça é a seguinte: se a sobrevivência e a relevância de uma instituição de saúde dependem fundamentalmente de enxergar o sistema de forma integrada, qual é o verdadeiro custo de continuar insistindo em analisar apenas as partes isoladas do quebra-cabeça?